Olá! Hoje o nosso convidado especial é o Alisson Madeira, engenheiro civil, com quem a gente trabalha bastante aqui na Evo2B. Alisson, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e espero que a gente faça um ótimo podcast. Alisson, para a gente iniciar, me conta um pouquinho, fala um pouquinho de ti, tua formação, tua história profissional. A gente já se conhece há um bom tempinho, né? Bom, começando, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, onde eu estudei todo o ensino fundamental e ensino médio. Com 18 anos vim a Porto Alegre para estudar na URGS, fazer a faculdade de Engenharia Civil. Durante a faculdade tive contato com a área de estruturas e foi a área que me cativou. Quando eu entrei na faculdade eu imaginava trabalhar como executor de pontes, porque na minha ideia quem era engenheiro civil trabalhava com a execução de pontes, e ao longo dela eu fui aprendendo que o engenheiro civil tem uma atuação muito mais ampla que isso. E quando cheguei mais ou menos no meio da faculdade eu comecei com as cadeiras de estruturas, tive contato com isso, me apaixonei e sigo até hoje nessa área. Então, depois da formação na URGS, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos e atuo aí como engenheiro desde 2010. Que legal, que legal. Tu vê, né, como as coisas são. Eu, quando tive as disciplinas de estrutura, eu quase que desapaixonei da arquitetura. Isso é o que acontece com o engenheiro civil quando tem contato com a área de hidráulica, tratamento de esgoto, assim, então é mais ou menos isso. Alisson, e me fala um pouco assim, hoje em dia, tá? Assim como a gente, tu também tá muito focado em projetos de grande porte, né? Seja de grandes lojas, seja de indústria, centros de distribuição. Olhando assim, por essa perspectiva, qual é a parte que mais te agrada de trabalhar com isso? Eu só vou fazer uma observação que, assim, os clientes que a gente atende, eles têm todo o rol, assim, tem desde lojas pequenas ou empreendimentos pequenos até os grandes. E é muito curioso porque, às vezes, uma loja pequena que está situada numa edificação existente traz muito mais... Dor de cabeça. Traz muito mais desafios do que às vezes, um empreendimento muito grande que é muito repetitivo. Então, assim, sendo bem sincero contigo, quanto mais complexo, melhor é, assim, porque principalmente a área que eu mais gosto é a intervenção em estruturas existentes, porque ela faz com que tu tenha que avaliar mais, tu tem muito mais variáveis. Primeiro, por trabalhar numa estrutura existente, ou seja, que tu não conhece todas as variáveis, e segundo dado o grau de intervenção que tu tem tipologias diferentes de intervir. Tu tem estrutura metálica, tu tem reforço estrutural, o reforço estrutural abrange uma gama diversa, tu tem ampliações onde tu usa diversas tipologias, estrutura metálica, concreto armado, pré-fabricado. Então, assim, a área que eu mais gosto de trabalhar é essa área onde tem muito mais o pensar em como resolver, porque quando a gente vai para outros determinados tipos de empreendimentos, como residencial, comercial ou uma parte do industrial, tu acaba caindo numa solução que tem uma área grande, mas uma complexidade pequena. Mas aí eu te peguei, tá? Porque agora tu me deu todo um discurso aí que tem a ver com criação. Que tem a ver com a nossa área que tu disse que ficou com medo na faculdade. Medo não, que tu não gostou na faculdade. Porque tu tem que criar, né? O negócio da reforma, da ampliação, desse caso a caso, é justamente isso, né? A gente forçar a cabeça, né? A deixar, dar a solução, mas através de... Não, entender o existente, né? Porque muitas vezes a gente não tem informações, né? Então a gente tem que ir atrás, tem que estimar, não sei, né? Acho que é por esse caminho, né? Exatamente, mas é que eu tenho que fazer um adendo aqui, que eu ouvi de um engenheiro que foi um cara muito importante para mim, que ele diz assim, o nível do engenheiro se dá pelo nível do arquiteto. Então, quanto melhor é o arquiteto, melhor vai ter que ser o engenheiro para viabilizar o que o arquiteto quer. Então, assim, quando vocês nos solicitam soluções especiais, para nós é o melhor dos mundos, porque nos tira do lugar comum e faz a gente tem que criar, tem que inventar, tem que inventar uma solução que possa atender tanto a arquitetura, tanto o cliente. Então, quanto mais vocês nos puxam, por mais que exista uma briga histórica entre engenheiros e arquitetos... Que é mito, né? Que é mito, efetivamente, mas quanto melhor é o arquiteto, melhor tem que ser o engenheiro. Quanto mais o arquiteto puxa, melhor tem que ser o engenheiro, mais o engenheiro tem que se puxar. Então, assim,
quando nesse tipo de obra acontece exatamente isso, porque é a obra que tem o pé direito limitado, é a obra que tem que tirar um pilar porque tem que criar um espaço, é a obra que tem que fazer uma ampliação de um pavimento. Então, assim, esse tipologia de projeto é o que me agrada mais, porque é que nos tira mais da zona de conforto, de vamos fazer um pilar de 40 por 60 que tem um vão de 7,5 metros, uma altura tal, assim, que é aquela coisa que quando tu desenvolve uma experiência, tu acaba já sabendo que aquilo se replica muitas vezes. Não, e até esse é um ponto bem interessante, porque a gente que trabalha mais focado em empresa daí, né, independente de porte, né, a gente é muito focado em atender empresa, tem sempre aquela questão do prazo, né, que a gente está sempre muito vinculado ao prazo de entrega e muitas vezes, né, é muito fácil a gente entrar num modo de piloto automático nas soluções, né, e exige disciplina da gente, né, de estar sempre voltando e pensando, né, como novas soluções, como fazer isso aqui melhor, né? E nesse sentido a arquitetura e estrutura precisam andar muito juntas para fazer soluções, para chegar em soluções que sejam viáveis tecnicamente, financeiramente e funcionalmente também, né? A gente aqui, né, a gente trabalha com arquitetura e design, né? Então, em edifícios existentes, né, a gente se pega muitas vezes no problema da carga, né? A carga que a cobertura suporta para a gente pendurar alguma coisa, né? Precisa de um elemento aéreo, precisa delimitar espaço, precisa marcar o setor, não pode. Não pode. Não, e eu acho que aí é importante também, porque tudo isso, na verdade, que a gente está falando aqui passa pela questão da profissionalização do projeto, né? E que a gente precisa, o projeto ele tem que ser completo, né? Porque, por exemplo, a gente não pode simplesmente lançar uma fachada na arquitetura cheia de revestimentos e estruturas atreladas, metálicas e tal, e isso não ter um projeto específico estrutural, que é o que a gente sabe que muitas vezes acontece, né? Que a execução vai lá e resolve, e beleza, resolve, mas a gente fica numa questão que não se tem mapeamento disso depois, passa 10 anos, não se sabe o que foi executado ali, né? E isso a gente passa direto, né? Fala um pouquinho desse desafio que eu acho que tu passa muito, né? Separando assim a resposta em duas, primeiro é a questão assim, nessas intervenções, o que eu adoto particularmente? Quanto mais informação tu tem da estrutura existente, mais preciso tu consegue ser. Então, assim, por exemplo, eu tenho todas as informações da estrutura existente e eu preciso tirar um pilar. O grau de precisão que eu vou ter ali para calcular o reforço que eu preciso para tirar aquele pilar é absurdo. Eu vou conseguir calcular exatamente a viga que eu preciso, o reforço de fundações e tal. Quanto menos informação tu tem, maior o teu grau teu coeficiente de segurança. Então, mais estimativas tu faz em relação a isso. Então, assim, tu não tem certeza em relação àquele pilar, tu vai fazer um levantamento das cargas, tu vai colocar um grau de segurança um pouco maior do que quando tu tem todas as informações. E tu citaste ali um ponto que é muito comum, e daí isso a gente costuma brincar que em engenharia estrutural a gente é privilegiado e às vezes a gente é amaldiçoado pelo mesmo motivo, que é o seguinte, o projeto estrutural é um projeto muito, muito fundamental, a estrutura é fundamental, porque elas são o nosso esqueleto, assim, se for fazer uma analogia com o corpo. Mas o que acontece? Nós temos pouquíssimos acidentes estruturais. Porque quando tem um acidente estrutural, geralmente é um acidente grave. A gente acompanhou aí acidentes de quedas de edifícios no Rio de Janeiro, a gente acompanhou queda de viaduto em Belo Horizonte. Então, assim, geralmente são acidentes que trazem vítimas fatais, que têm um impacto muito, muito grande. Só que são casos raros. Então, se a gente for acompanhar, assim, a história de todos os lugares que têm projetos, seguem as normas, são executados adequadamente, versus aqueles que não são executados, tu vai ver que tem muito mais, é muito mais comum ter lugares que não têm projeto, que não seguiram a norma, do que o contrário. Felizmente, e daí a parte que a gente é privilegiado, acontecem poucos acidentes até para o que deveria acontecer.
Então esse é pelo menos a parte que é boa e ruim ao mesmo tempo, né? Ruim porque mascara às vezes essa deficiência dos executores de tipo assim, eu não vou por que eu vou gastar dinheiro com um projeto se eu posso contratar o cara da serralheria e o cara vai me entregar a fachada ali, vai me entregar pronta. Mas isso daí ele só vai lembrar quando der aquele temporal que a fachada cair e tiver algum problema. Ele vai lembrar. Sim, saiu voando, levou a CM voando embora, né? Exatamente. Então, assim, a gente é privilegiado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Eu gosto de ver mais pela parte de privilegiado, porque como se trata de vidas humanas muito mais do que o custo, eu prefiro pensar que ainda a gente é privilegiado nessa área. Não, e assim, é importante a gente ter muito claro, né, que o tempo passa rápido e as coisas mudam, né? A gente já teve um caso aqui em Porto Alegre mesmo, de um edifício numa zona muito consolidada, em que o layout era uma locação, o cliente ia reformar, implantar uma loja, não muito longe daqui, né? Daqui do escritório, não muito longe. E nós tínhamos que, para atender a demanda funcional do cliente, a gente precisava remover um pilar. E aí quando nós chegamos na visita, faz alguns anos, não sei se tu vai lembrar disso, a gente dava para ver claramente que já tinha sido removido um pilar daquela loja. E aí nós acabamos refazendo o pilar no mesmo ponto antigo. Meu Deus. E para poder tirar um outro pilar, né? E tudo isso sem informações de estrutural, né, Alisson? Assim, até indo pra esse ponto, assim, porque a gente, pra nós, muita acontece com frequência do que a gente projeta, não de fato é o executado. Então, por mais que tu tenha um projeto, tem que verificar também isso, né? Se o projeto tá de acordo com a execução, né? Então, acho que também é importante isso, né? Nesse caso em específico, assim, que tu tá citando, Gabriel, é uma coisa que a gente observa bastante da engenharia de campo, ou de execução, que é o que? Assim, é o empirismo. Eu vou tirar o pilar, sabe? Tem um pedreiro que chegou aqui, olhou e disse que dava para tirar o pilar, eu vou lá e tiro o pilar porque eu quero tirar, sabe? E daí isso entra naquela parte que eu falei antes, que a gente é privilegiado, porque o número de acidentes que era para acontecer por coisas dessas é muito maior do que realmente acontece. Então, assim, entra mais ou menos nessa parte, assim, o que também nos diz muito sobre as normas, que as normas salvam vidas. Sim. Eu tenho, assim, desde que eu me formei, tenho 14 anos, trabalhei muito tempo numa das maiores empresas do ramo, assim, de engenharia estrutural do Rio Grande do Sul e do país, e nesse período eu tive contato com inúmeros acidentes. Então, assim, e esses acidentes, eles sempre retratavam uma estrutura que ou não tinha sido dimensionado pelas normas ou não estava bem executado. Eu costumo contar para todos os meus clientes assim, eu nunca peguei um caso de uma ruptura ou de uma estrutura que teve problema, que ela estava corretamente projetada e corretamente executada. Então, assim, esse é um ponto que não acontece, né? Exatamente, que eu pelo menos não tenho história. E o grande cuidado que a gente tem que ter com estrutura, assim, que eu também costumo passar tudo que a gente vê em estrutura é uma foto de um filme. Então, assim, por exemplo, esse caso, assim, tirou o pilar, colocou o pilar, tudo que tu tá vendo, assim, qual é o grau de confiabilidade desse prédio? Tu tá vendo a situação atual dele. Como ele vai estar aqui daqui 10 anos, a questão de conservação, a questão de manutenção, a questão de utilização dele, tu não vai poder garantir pelos próximos 10 anos. Então, isso eu sempre recomendo assim, cara, me perguntam se isso daqui tá ok. Eu digo assim, atualmente, com as condições que estão, ele tá ok. Como vai estar daqui 10 anos, a gente vai ter que olhar isso daqui de novo, porque é como a nossa saúde. A gente não faz um check-up no final do ano e garante pelos próximos pro resto da vida. Não, a gente tem que acompanhar, né? Exatamente. Tem que dar manutenção. Eu não faço tão seguido. Eu faço de 5 em 5 anos. O Arthur não faz, porque daí se ele não sabe, ele não tem nada. Exatamente. A ignorância é uma vez.
Tá, e uma coisa também que a gente passa bastante é estruturas auxiliares, né? Para sustentar sistemas de iluminação ou às vezes uma instalação de proteção contra incêndio que acaba sendo mais pesada em função do peso da água, elementos mais pesados de comunicação visual, né? A gente, por exemplo, já passou mais de uma vez pela seguinte situação: uma estrutura de cobertura que ela é feita de concreto, de praxe, ela aguenta menos carga pendurada do que uma estrutura metálica. Claro que isso depende de cálculo, eu sei, mas estamos aqui pegando uma análise geral do mercado, do mercado que a gente trabalha, situações que a gente já passou mesmo, né? Como é que tu enxerga essa questão, assim, de custo-benefício, né? E a importância de também ter todas as informações na hora de fazer o projeto estrutural, né? Esse ponto é um ponto bem sensível que ele retrata, às vezes, até uma realidade nossa que se aplica a outros pontos, que é o quê? A distância entre quem executa e quem projeta, sabe? Então, assim, o que eu faço N vezes essas malhas metálicas, só que eu, Alisson, nunca sentei com um instalador para entender exatamente onde ele precisa desses perfis, porque nem ele sabe especificar. Quem vai fazer isso vai ser o cara dele que vai lá instalar no local. Então, assim, esse é um grande ponto, que é aquele ponto assim, eu queria que fosse calculado corretamente, mas tem que ser executado conforme foi projetado. E daí, e quem é que define isso? Começa aquela parte assim, onde o instalador, que é quem define, deveria sentar com o engenheiro, sentar com o arquiteto, os três em conjunto, chegarem a um layout, e com esse layout a gente projetar a estrutura, uma estrutura que atenda a arquitetura, que atenda as necessidades de PPCI, atenda de hidro, de elétrica, de toda essa parte, e a gente consiga fazer um projeto que o cara de estruturas que vai executar essa malha, vai lá e executa, e o cara que vai fazer a instalação chega lá e faz a instalação disso. Toda uma estrutura compatibilizada e adequada. O que a gente acompanha muito é assim, eu faço uma malha com um certo espaçamento, o cara que vai lá instalar, ele vai e faz um ajuste fino em relação a isso. Em relação às cargas que tu comentaste ali, isso varia muito, é muito variável, assim, em relação ao grau de informação que a gente recebe do proprietário ou do construtor, sabe? Porque, a grosso modo, uma laje de concreto suporta muito mais carga do que uma cobertura metálica, porque ela tem, se a gente for comparar, né, a norma de estrutura metálica determina uma carga acidental de 25 kg por metro quadrado. A norma de estrutura de concreto, se a gente for pegar a carga mínima, é 50 kg por metro quadrado. Porém, o que acontece? Por ignorância ou por segurança, quem faz a laje de concreto diz assim, não pode fixar nada na laje de concreto, porque o instalador pode não ter o cuidado, romper uma armadura, esse rompimento de armadura pode causar um problema, ou pode furar a impermeabilização, então vai tudo isso. Então, assim, às vezes é falta de informação junto com um pouquinho vamos dizer assim, muito falta de informação, um pouco informar isso claramente e isso ser passado para os usuários futuros. Não, mas até a laje, eu acho que eu não falei exatamente o que eu pensei. A laje é uma coisa que dá mais segurança, mas eu me refiro mesmo quando a estrutura, tipo vigamento de concreto, por exemplo, de um pré-moldado, né? Que a gente acaba tendo, em função da resistência do concreto, uma via de regra, uma disponibilidade menor de carga, não em laje, não pendurando em laje. Laje realmente acaba sendo mais tranquilo no nosso dia a dia, assim, mas a gente passa bastante por isso, né? Sim, bastante. A gente está num caso desses agora, inclusive, tendo que tirar uma estrutura, porque é uma estrutura aérea de um elemento que não tem como ser instalado, não vai ser feito nenhum tipo de investimento, nem... A gente, recentemente a gente teve também um projeto que a gente, em uma certa área do projeto, a gente não pôde colocar painel solar na cobertura para poder liberar a carga para os elementos visuais, né? Então é coisas que tu vai jogando, né? já tinha uma carga pré-definida. O que eu avalio nessa parte, assim, fazendo uma culpa da minha parte, assim, às vezes falta um pouquinho de boa vontade e um pouquinho de informação, sabe? Porque, assim,
o grau dos coeficientes de segurança que a gente trabalha são grandes e às vezes o não é a parte mais fácil. Tu vai me perguntar assim, posso fazer qualquer coisa? É muito mais cômodo para mim chegar e te dizer, não faz, não vou me incomodar. Posso fazer isso? Não, sabe? Faz. Porque é muito mais cômodo para mim, eu não vou ter que fazer uma avaliação estrutural, eu não vou ter que pegar o meu modelo, analisar o que efetivamente tu está me pedindo, ver se é viável ou não. Então isso vem daquilo que a gente estava conversando, assim, quanto melhor é o arquiteto, melhor tem que ser o engenheiro, sabe? Então, assim, eu vejo que às vezes pela questão da pressa, pela questão de, tipo, às vezes quem está te atendendo não é o engenheiro que projetou, ou tem um pouco menos de experiência, ou a orientação da empresa é essa, assim, cara, vamos pedir qualquer coisa. Tudo que for pedido que não seja simples, a gente vai dizer não. Então a gente cai muito nesse lugar comum, assim. E isso é uma das coisas que eu gosto de mexer com estruturas existentes, é o desafio de entender e não simplesmente dizer não, assim, pô, o não é a resposta mais fácil que tem, sabe? Dizer assim, pô, mas também esse engenheiro me ensinou que, cara, o limite da engenharia é o dinheiro. Solução a gente tem, sabe? A gente só tem que entender, achar onde é que está essa solução. Como é que ela vai ser, se isso é viável ou não, se é viável economicamente ou não, isso a gente discute com o cliente, mas solução a gente tem. Sim. Então, assim, esse é um ponto que é muito, muito comum, porque eu atendo diversos arquitetos trazem assim, fui fazer a reforma do apartamento, mandei essa questão aqui para a construtora me retornou. Não pode. Eu falei assim, cara, ele nem analisou teu questionamento, ele simplesmente respondeu que não. Ele nem sabia o que tu queria fazer, sabe? Então, assim, nem queria saber. Ele só simplesmente pegou a resposta assim, não pode fazer isso. E daí isso, na verdade, linka com o que a gente estava conversando antes, e o exemplo que o Gabriel tirou, assim, que é o outro extremo, que é o cara que faz qualquer coisa sem nenhum cuidado, que é o cara que tira um pilar, é o cara que corta uma viga, é o cara que faz um recorte de apoio de laje. No empirismo. No empirismo, é tipo assim, cortei, não caiu, tá tudo certo. O ponto que eu falo para todo mundo, aproveitando também sobre isso, é tipo assim, toda a estrutura que caiu, uma hora antes ela estava ok, um dia antes provavelmente ela estava sendo Essa frase é pesada. Essa muito, é muito pesada. Essa pega forte. Exatamente, então tipo assim, caiu. Ela, cara, uma hora antes ela estava daquele jeito. Sim, estava de pé, normal. Exatamente, então assim, tu tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente estuda 5 anos lá, a gente continua estudando e a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe. Então, assim, é isso que a gente tem que a gente desconhece temas que a gente tem que estudar mais, assim. Então, assim, é isso que eu vejo das estruturas, esses dois extremos, o dizer não, que é o mais fácil, ou vamos fazer qualquer coisa e ver no que dá. Daí a gente vai analisar resultados, sabe? Então, é isso que eu vejo também, os dois problemas que a gente tem que combater. Mas eu fiz na outra e deu certo. meu amigo fez e deu super certo na casa dele. Eu já ouvi uma frase, eu ia dizer muito boa, mas terrível, que é, não, bota ferro que fica que para em pé. Meu Deus. Como se não tivesse, né, uma série de questões de amarração, então também tivessem que ser pensadas para o próprio ferro, né? Mas só aproveitando para concluir, assim, a norma de vento é que assim, os acidentes gerados pelo vento são os mais visíveis, vamos dizer assim. A norma de vento aqui para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ele preconiza uma velocidade básica de em torno de 150 km por hora. Quando que vocês ouviram alguma notícia que o vento excedeu 150 km por hora? Quase nunca, né? Sim. Raro, muito raro. Provavelmente vocês ouviram 120, 130, 110 km por hora. Para ter por base, assim, os estudos mostram que uma pessoa não consegue andar com vento, uma pessoa não consegue estar na rua exposta a um vento com mais de 60 km por hora. Então, assim... É muito vento. Muito vento mesmo. Então, quando a gente fala 150 km por hora, é uma condição muito, muito rara. E acompanha, assim, todo o vendaval. Quantas estruturas vocês veem notícia ali de destelhou tal coisa, caiu o pavilhão tal, caiu a marquise tal. Todos esses acidentes, na verdade, nenhum acidente desses deveria acontecer se fosse corretamente dimensionado, se fosse dimensionado conforme a norma. Então, quando tu vê que uma estrutura caiu, a chance de ela ter sido subdimensionada e ter sido mal executada, ela é bem grande. É quase um fato já, né? Quase certo, né? Exato. Posso dar um off-script um pouquinho? Claro.
Queria te perguntar uma coisa. Eu me lembro de estar fazendo um projeto contigo logo no começo, um dos primeiros projetos que tu estava tocando mais sozinho. E tu estava muito nervoso com toda essa parte. Que, meu Deus do céu, que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade vai ser minha. Isso é pra aparecer? Só pra avisar o Thiago. Sim, é pra aparecer. E como foi pra ti quando tu começou a, tipo, ser responsável por esses projetos? Porque agora é uma responsabilidade grande que tu tem na mão. Mas como foi lá no começo? Tipo, falou que faz 14 anos que tu se formou. Pergunta. Exato, porque eu lembro assim... 13 anos atrás. Eu me lembro desse aqui tremendo, tipo, meu Deus do céu, e se eu fiz alguma coisa errada, e se não deu certo, e se não... Exato, E fez tudo bonitinho, conforme me mandava o figurino. Não, exato, e a gente aqui tem todo um processo que passa por um, passa pro outro, não é era uma coisa tu, que não, eu, mas ao mesmo nenhum. tempo... Aí ficava com aquela, realmente, pulga atrás da orelha, putz, e se passou alguma coisa e tal. Hoje, claro, já ganha confiança, tu começa a entender mais todo o processo, tu vai tendo bastante experiência. Mas eu lembro que na nossa área, como eu falei, passa por muitos outros processos, passam por muitas outras Passa por coisas. Ele, inclusive. Exato, então tem mais... tem mais uma segurança. E ali não, tu tá na frente, que nem tu falou, assim, se tu calculou alguma coisa, tu tava ali no teu computador, fez alguma coisa errada, tava num momento meio difícil ali, lançou alguma coisa, pode ter ido, né? Então, psicologia já. Exato. Mas muito curiosa. É muito, muito interessante a pergunta, porque o que ela remete? Assim, ela remete a quando eu era estagiário, que eu perguntei pro engenheiro que eu trabalhava como projetista, para ele, assim, perguntei dele, ele falou, cara, eu passo noites que eu fico lembrando se eu coloquei todas as cargas no prédio. Eu trabalhava num escritório que trabalhava predominantemente com residencial e comercial, que são projetos, vamos dizer assim, tem cargas elevadas porque são prédios altos e tal, assim. Ele falou assim, cara, tem noites que eu não durmo porque eu quero saber se aquele pilar que eu calculei que está segurando todo o prédio está com todas as cargas consideradas. E daí eu me lembro assim de ter ficado, pô, não vai ser assim comigo. Porque aí, é aquela questão do amadurecimento, né? Quanto mais jovem tu é, mais certezas tu tem. Quando tu começa a ficar um pouco mais velho, tu começa a ter mais dúvidas. Então, assim, o que aconteceu? Eu me formei, entrei em uma série de projetos muito interessantes que foram executados depois de anos, assim, no Sebrae de Belo Horizonte, a usina termoelétrica de Candiota. Daí vem assim, eu me formei no meio de 2010, no meio de 2011 o escritório que eu estava, ele pegou a ampliação do Sambódromo do Rio de Janeiro, a duplicação do Sambódromo. Existiam os camarotes da Brahma e a Ambev, na época, ia fazer a demolição e executar os novos... E tu tá acordado desde lá. Mas é que é interessante porque mistura bem muito, essa história eu acho muito boa, assim, porque ela assim... E daí o que a gente tinha? O Carnaval é um evento mega importante no Brasil, na época assim, os holofotes eram todos virados para o Rio de Janeiro, e tem uma outra característica que é o quê? Não se adia o Carnaval. O Carnaval é marcado no dia X, lá 40 dias antes da Páscoa e tal, assim, os desfiles das escolas do Rio de Janeiro são, se não me engano, é sexta, sábado, domingo e segunda, que tem as da série B deles e do grupo principal. E essa obra ela começou mais ou menos... Nós fomos contratados em junho e a obra ia começar em agosto. E a gente tinha 3 meses para desenvolver todo o projeto estrutural. Eles começarem a executar a arquitetura desenvolvida pelo escritório do Oscar Niemeyer, porque foi ele que fez o projeto original, inclusive das escolas que tinham sido demolidas. No meio do processo se descobriu que o metrô do Rio de Janeiro colidia com uma dos módulos... Eu me lembro dessa história. Dos módulos de arquibancada, gente. Então, assim, o que aconteceu? O engenheiro que estava à frente disso era o dono do escritório, tive muito suporte do meu chefe na época, assim, mas eu estava na frente do cálculo, dimensionamento e detalhamento de todo esse projeto. E era uma situação onde eu fazia o projeto, enviava para a obra e era executado meio que em tempo real. No dia seguinte. Em tempo real. Tu não dormia. E daí o que aconteceu? Assim, eu passei a não dormir.
exatamente o que acontecia com o engenheiro que eu tinha conversado quando eu era estagiário numa outra empresa, me contou o que acontecia com ele. Então, assim, essas noites para saber se tudo tinha sido executado, se tudo tinha sido considerado, se tudo tinha sido feito, se tudo... E assim, tu aprende que tu tem, por mais que tu cheque, tem uma parte que tu não tem controle. Então, assim, notícias do tipo assim, nós estávamos montando a viga tal, durante a noite descobrimos que montamos na posição invertida. Ou nós trocamos a posição, agora arruma aí para nós. Tudo isso me trouxe assim, uma bagagem que tu tem que entender a estrutura que tu está projetando, tem que entender a empresa que está executando e tu tem que criar teus coeficientes adicionais de segurança conforme isso. Nesse caso, eu tive todo o suporte desses 2 engenheiros, que são 2 referências para mim desde sempre. Eles me deram esse apoio, mas queira ou não queira, eu estava na linha de frente, sabe? Eu estava na linha de frente. Eu era o cara que fui ao Rio de Janeiro algumas vezes fazer o acompanhamento da obra, era o cara que respondia para eles, era o cara que estava lá assim. Então, assim, eu comecei a entender perfeitamente o que o engenheiro me falava que acontecia com ele. Então, assim, essa obra me deu uma preparação muito grande para as 2 obras que vieram depois, que são 2 obras icônicas também, que uma foi o Beira-Rio, que aconteceu exatamente a mesma coisa, que projetava na segunda, era executado na terça, projetava na quarta, era executado na quinta, e também uma orquestra sinfônica lá em Minas Gerais, que também procedeu mais ou menos nesse mesmo ritmo, assim. Então, assim, todo esse aprendizado com o Sambódromo do Rio de Janeiro foi excepcional. Assim, a equipe de execução, aprendi muito, são pessoas que até eventualmente tenho contato. Mas foi muito, muito interessante assim, essa parte. E daí o que aconteceu? Com o Beira-Rio, eu tenho que reconhecer que, tipo assim, eu só não dormi antes do primeiro jogo, foi um Inter e Caxias que eu fui. Inter e Caxias, assim, quando eu olhei pro lado e a arquibancada que eu tinha calculado tava com 20 mil pessoas, aí... Ali deu um medinho. Todo mundo pulando. O Beira-Rio inteiro tremendo. Pulsando. Nossa. Meu Deus. Exatamente. Meu Deus. E Alisson, agora uma coisa mais direta e reta, assim, para quem tá nos assistindo, nos ouvindo, de coisas que a gente vê no dia a dia, assim, e que eu acho que é muito importante a gente falar da importância. Muito importante falar da importância, é ótimo. É isso mesmo. Mas que é fundamental falarmos da importância desses pontos, tá? Que são coisas que a gente vê, nós na área que a gente atua, a gente vê diariamente, tá? Totem, por exemplo. Nós somos muitas vezes solicitados para lançar um totem e, claro, fazemos o totem do aspecto de projeto arquitetônico, do projeto de design, né, como sinalização, elemento de sinalização, enfim. Mas o totem, ele é um elemento que por si só, ele é por si só um elemento estrutural, né? E isso a gente vê muito essa coisa do vamos fazendo, né? Tanto que nós aqui a gente sempre sai uma tarde em vermelho. Se não tem já um projeto estrutural contratado, uma tarde lá em vermelho. Precisa ser contratado um projeto específico, né? Eu imagino que tu passe muito por isso, né? Porque o totem, ele parece uma coisa simples, mas ele não é tão simples assim, né? Ainda mais dependendo da altura dele. Exato. Vai ter um totem com 10 metros de altura, vai um totem de 1, bem diferente. Não, é que um de 3 já não é bem assim, qualquer um vai lá e faz, porque um vento derruba daqui a pouco, né? Sim. É exatamente isso. Um carro. É que acaba sendo curioso o totem, eu vou incluir uma outra coisa junto, que são marquises, sabe? São elementos assim, são elementos secundários. É o totem, não faz parte do corpo principal. Qualquer um faz, entrega lá pro serralheiro, eu quero... Tá aqui o totem do tamanho que a arquitetura projetou, faz o totem pra mim. Põe lá, faz lá. E aí o cara pega assim, qual o perfil que eu tenho aqui sobrando? É esse perfil aqui, vamos usar esse perfil aqui. E o totem acaba sendo tipo dor de dente, tu não lembra até ter o problema, sabe? E quando tu tem o problema, acaba se tornando o principal. O totem carece exatamente disso, assim, como todo mundo trata como secundário, ninguém olha com muito cuidado para ele. Então, assim, precisa ter alguns problemas para a pessoa ver assim, cara, eu preciso ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Então, assim, esse entra mais naquele ponto, assim, da responsabilidade e da necessidade de se contar com um engenheiro estrutural e com uma empresa
que tem a engenharia para executar esses elementos, porque são elementos de responsabilidade que podem causar danos materiais, que podem causar vítimas e que às vezes são relegados ao segundo plano, como tu acabaste de falar, e que vem assim, deu um vento. Não era para ter caído o totem, mas caiu e causou isso de dano, sabe? Não, e assim, né, só para fazer um parênteses, né, tem muita gente boa executando as coisas. A gente recebe projetos estruturais, às vezes muito seguido de um fornecedor que foi contratado para fazer alguma coisa, mas não tinha projeto estrutural, né? E aí tu vê que são as empresas que acabam se mantendo no mercado e que têm sucesso, porque trabalham bem, né? Que então isso aqui é meu, eu vou assumir e vou fazer conforme eu mando o figurino, né? Mas é bem isso, né? Fica em segundo plano muitas vezes. E um outro ponto que eu acho que... tenho certeza. Que também é uma situação que a gente vive muito é estruturar um piso. Né? Que também é uma coisa que as pessoas, às vezes a gente fala que não é muito comum assim para quem não é da área ouvir um projeto estrutural do piso especificamente, né? Me fala um pouquinho do que tu vê por aí assim e da importância de estruturar um piso, de quando esse piso tem que ser estruturado, né? Das situações que a gente já viu acontecer em função de solo, não tanto em função de carga do edifício, mas em função de solo em que o piso se encontra, né? Então fala um pouquinho disso, por favor. O piso ele tem uma situação especial que é a seguinte: se a gente for pegar, por exemplo, edificações, casas residenciais, o piso é algo que não é estrutural. O cara vai ali, faz um enchimento, coloca um concreto qualquer, com uma tela qualquer. Como ele não tem um nível de carga, ou seja, ele não é solicitado, ele não apresenta nenhuma patologia. Quando a gente traz essa realidade para uma indústria que, por exemplo, tem um depósito, que tem uma área de estocagem, ou, por exemplo, para o varejo, onde tem gôndolas altas, esse piso ele precisa de um desempenho estrutural. Ele não pode deformar, ele não pode fissurar, ele tem que ter o seu espaçamento de juntas, ele tem que ter o seu controle de retração, ele tem que ter sua armadura correspondente, o solo tem que estar corretamente compactado, tem que ter a subbase, tem que ter a lona que faz a separação ali, que libera que o concreto trabalhe diferentemente do solo. Então, assim, o que a gente vem? A gente vem de uma característica, por exemplo, na faculdade a gente não vê esse item. E quem inicia trabalhando, e se for pegar assim, projeto estrutural, 90% das empresas são voltadas para o residencial comercial de estruturas de concreto armado. O piso não é algo importante. Quando a gente traz para a realidade industrial, que é o que a gente vive, ou a área do varejo, o piso é fundamental o desempenho do piso, porque uma base não compactada, ela vai se transformar em ondulações. Se tu não faz a especificação correta das juntas, esse piso vai fissurar. Então, assim, e tudo isso reduz o desempenho do piso. Então, assim, o que falta para a gente é ter vivência com esse tipo de projeto, tanto da equipe que projeta, tanto quem projeta quanto quem executa. Nós estávamos conversando sobre o totem, sobre as empresas. O que a gente vive em determinados ramos é assim, uma preconização ou o preço é fundamental. Então isso faz com que empresas que não tenham know-how, mas que apresentaram um orçamento menor, consigam fazer determinadas obras. E daí isso aparece nessas estruturas metálicas que não tem projeto, que são o caso das marquises, dos totens e também do piso. O piso, assim, é muito comum tu chegar num projeto de piso, o cara tá lá executando o piso e eu pergunto assim, tu fez um ensaio CBR, tu fez a determinação do grau de compactação, o cara não sabe, não fiz. Não, e é uma piso. É uma grandeza muito, muito importante, porque o grau de compactação vai definir quanto que aquele solo vai deformar ao longo do tempo. Então, assim, é aquela coisa assim, projetar um edifício, a gente tem muito engenheiro estrutural, sabe? Até porque o principal software brasileiro que existe é voltado para isso. Mas quando a gente começa a entrar na nossa realidade, que é o varejo, que é o industrial, tu precisa de valências muito diferentes. Tu precisa saber dimensionar um piso, tu precisa saber dimensionar uma cobertura metálica, tu precisa fazer outras coisas que não é o comum,
e também leva à utilização de soluções e de softwares que não é o mais comum no mercado. Agora uma curiosidade, eu queria a tua opinião, Alisson. A gente tem um cliente agora, tá? Que está iniciando ainda, a gente está na fase inicial da arquitetura, né? E ele tem um terreno bem grande, assim, 12 mil metros quadrados, mais ou menos. E aí ele estava muito chocado porque ele mandou orçar o muro de pré-moldado, né? E ele achou super caro e tal. Eu disse, não, mas muro, tradicionalmente, muro é uma coisa que sai caro, né? Então, assim, como isso o muro ele é uma coisa meio que normal na vida de todo mundo, né? Todo mundo tem um muro, já teve um muro, né? Por que um bom muro sai caro, Alisson? No caso do teu cliente, ele tem que avaliar que ele tem um terreno de 12 mil metros quadrados. Vamos botar na proporção. Não, mas é que o que acontece? É tudo questão de expectativa e realidade. São custos que tu não imagina. Por exemplo, quando tu vai comprar um carro, tu não imagina que tu vai ter que pagar os tapetes. Nossa, sim. E quando tu chega lá assim, tu pagou 50 mil no carro e o cara te cobrou R$1.000 de tapete. Estou chutando porque eu não lembro dos valores exatos. O tapete pra ti, por mais que ele tenha custado uma fração lá de 2% do valor do carro, 1%, 0,01%, como é um custo que tu não imaginava ter, pra ti é caríssimo aquilo. E o muro acontece a mesma coisa. Não, e o muro ele fica naquela posição do segundo plano, né? Que a gente falou do totem e da marquise, né? Exatamente. Quando tu vai pensar assim, cara, o muro, ninguém avalia esse tipo de coisa, sabe? Ninguém avalia assim, tem o custo do muro, até tu descobrir que tu tem que fazer, sabe? Recentemente eu fiz a reforma do apartamento pra mudança e descobri N coisas desse tipo, assim, sabe? Tipo, não é só comprar o equipamento de ar-condicionado, não, eu tenho que abrir o piso para passar o dedo, eu tenho que refazer o piso, eu tenho que pagar tudo isso. Então, assim, acontece muito de a gente ignorar, serem custos que a gente não sabe. Por exemplo, a gente estava falando de estrutura metálica antes, assim, estrutura metálica e tal. Muita gente faz um orçamento de estrutura metálica e ignora que tu vai ter que fazer a proteção contra incêndio, por exemplo, quando tu tem uma estrutura de um prédio, quando tu tem pilares e vigas e a laje. E daí muita gente fala assim, por que eu não faço de concreto armado, faço de alvenaria, que são as tipologias mais baratas no material. E o que eu sempre argumento é assim, cara, quando tu coloca que tu vai ter o custo da mão de obra, tu vai ter o tempo, tu vai ter tudo isso, na minha cabeça, todas as estruturas industriais, elas performam melhor do que as estruturas mais manuais, vamos dizer assim, que precisam de mais mão de obra por causa do tempo. Porque a gente trabalha numa área onde o tempo é fundamental. O varejo, um dia fechado, é um dia sem faturar. E então é mega importante. Em relação ao teu cliente, o que existe é assim, se ele tiver que gastar R$10 por metro quadrado, ele tem 12 mil metros quadrados. Não, e ele me disse, ele ainda brincou comigo, porque ele falou o preço, eu fiquei apavorado. Eu disse, não me assustou, achei que faz sentido esse valor e tal. E ele, claro, não é tu que tá gastando. Mas é bem curioso, porque assim, recentemente eu estava fazendo um projeto de um condomínio na praia e ele trancou, e daí eu fui entrar em contato com o cliente para saber o que aconteceu, e daí teve uma invasão no terreno desse condomínio, sabe? Então, assim, é muito melhor pagar pelo muro do que ter uma invasão no terreno. Não, exato, porque o muro é uma coisa que é antes de começar a obra. Então tu tem que fazer, é uma coisa que tu nem começou a gastar e já tem que gastar uma fortuna ali, né? Uma coisa que tu não tinha nenhuma expectativa. Exatamente. A expectativa, né? A expectativa. Alisson, pra gente encaminhar pro fim agora, uma parte mais, a tua preferência com a profissão. Que tipo de estrutura tu prefere trabalhar? Eu prefiro trabalhar com pré-fabricado. Essa é a estrutura que eu acho mais interessante, porque ela traz um desafio para o engenheiro, que é o seguinte: assim como ela traz as coisas boas do concreto armado... Pré-fabricado de concreto. Isso, pré-fabricado de concreto. Assim como ela traz as coisas boas do concreto, ou seja, peças robustas, ela traz os desafios que são conexões, ou seja, tu tem uma complexidade de fazer uma conexão entre uma viga e um pilar para que isso funcione de uma maneira adequada, ou que tu tem desafios em relação a etapas de concretagem, de saque, manuseio, transporte e montagem. Então,
é a parte que eu, desde sempre, assim, igual eu citei ali aquela questão do sambódromo. O sambódromo ele foi desenvolvido para atender o prazo da obra, uma parte moldada em loco e uma parte pré-fabricada. O Beira-Rio foi feito todas as arquibancadas pré-fabricadas e a gente fez as escadas que tem ali, também é uma parte moldada em loco e uma parte pré-fabricada. Então, assim, eu acho que o pré-fabricado para mim é aquela que mais me atrai. É aquela que eu menos gosto de detalhar, mas é a que eu mais gosto de conceber por causa dessa complexidade, nesse pensar da estrutura. Não adianta eu pensar num pilar assim, eu tenho um pavilhão, igual aconteceu recentemente, assim, tem um pavilhão com 22 metros de altura. Eu preciso de um pilar de 40 por 90. Não adianta só eu saber a seção dele, eu tenho que saber como é que o cara vai conseguir produzir isso, como é que o cara vai conseguir sacar, como é que o cara vai conseguir levar para a obra e vai montar isso. A logística envolvida é muito importante, né? Que muitas vezes passa batido, assim, né? Exatamente, que é uma coisa que, por exemplo, quem faz projeto de concreto armado não está tão habituado. Quem trabalha com metálica está mais habituado com esse pensar no processo como um todo. Sim, com esses condicionantes, né? Exatamente. Então, assim, o pré-fabricado é aquele que mais me atrai, porque realmente, assim, esse pensar. A metálica também eu acho super interessante, porque a metálica, ela nos traz um mundo de possibilidades. Tudo que a gente consegue fazer com concreto, a gente consegue fazer com metálica. Só que a minha preferência, por onde eu comecei na empresa que eu trabalhava até pouco tempo, foi no pré-fabricado. Então é onde eu gosto mais. Alisson, muito obrigado pela presença, espero que tu volte. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço, foi uma gravação super, super legal, assim, foi muito bom. Espero trazer novos temas aí que a gente possa discutir, novos projetos, novas soluções. Com certeza, né? A gente ainda pretende ter muitas temporadas. Nossa, muitas, só o começo. Tu foi o nosso primeiro convidado de fora do escritório. Verdade. Inaugurando. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Pessoal, sigam a gente nas nossas redes que estão aqui na tela, por aqui, em algum lugar. No nosso Insta, YouTube, me ajudem. Behance, LinkedIn. A gente vai ficando velho, mas tem tudo. Entra no Linktree que tem tudo. Tá por aí. Valeu!